Moro no segundo andar de um pequeno prédio e todos os dias olho pela janela do meu quarto. Não é uma vista tão bonita, mas daqui de cima consigo ver parte da cidade. Se olhar à esquerda, se vê edifícios e casas ao longe. Se olhar à direita, há uma grande empresa que está fechada no momento. E mais para baixo, há outra empresa grande que fabrica pães, por isso há sempre um cheiro agradável quando se passa por lá. No quarteirão onde moro, não há muitas casas. Exatamente na frente do prédio onde moro, existe um prédio muito antigo, que tem 3 cores diferentes: cinza na maior parte, marrom no centro e algumas partes em verde claro. O prédio que eu chamo carinhosamente de prédio maldito é a primeira coisa que olho quando vou à janela. Eu fico hipnotizada, não pela sua beleza, pois ele não é nem de longe bonito. Além de ser muito antigo, aparentando ter mais de 50 anos, ainda estava todo pichado e deteriorado pela poluição do ambiente. Mas talvez pelo seu tamanho, eu devia chutar uns 30 andares. Ele me dava uma sensação de arrepio toda vez que olhava para ele. Eu o enxergava me observando como um predador, tal qual observa sua presa, parado, quieto, à espreita, olhando cada movimento meu. Era como se aquele prédio tivesse vida. Em uma noite de lua cheia, resolvi apreciá-la na sua fase mais resplandecente, afinal adoro observar a lua. Assim que abri a janela, já de madrugada, me deparei com aquele prédio maldito em chamas. Ele estava completamente tomado por chamas amarelas e alaranjadas. Minha primeira reação, claro, foi de susto. Meu coração acelerou, meu cérebro travou e minhas pernas bambearam. Mas essa emoção não durou muito para dar lugar à segunda reação, a reação de dúvidas e incerteza, pois reparei que não havia fumaça, nenhum sinal de fumaça. Me questionei se havia fogo mesmo, mas as labaredas estavam ali. Como poderia não haver fumaça? Pois onde há fumaça, há fogo. Mas quando não há fumaça, existe fogo? Encarei aquela cena bizarra por longos minutos para observar o movimento. Não havia movimento algum. Aquele prédio estava sem moradores há pelo menos uns 20 anos. E claramente, fazia muito tempo que não tinha manutenção naquele edifício, o que naturalmente explicaria aquele incêndio. Mas mesmo assim, nenhum carro de bombeiro, nenhum vizinho, nada. Parecia que só eu estava vendo aquele prédio pegando fogo. Depois de perder a noção do tempo ao observar aquela bizarra cena, constatei que devia ser coisa da minha cabeça. No dia seguinte, assim que acordei, a primeira coisa que fiz foi correr para a janela e me certificar se aquele prédio ainda estava inteiro. E estava. Ali feio, todo deteriorado, mas não tinha nenhum sinal de que havia pegado fogo. Seria uma peça pregada pela minha mente ou aquele prédio maldito querendo me enganar? Os dias se passaram e eu continuava na minha rotina de observar o prédio. Por alguma razão, a qual eu não sabia explicar, eu estava meio que fascinada por aquela bizarra construção, a ponto de pesquisar na internet sobre a história daquele edifício e descobrir que o mesmo havia sido construído nos anos 1950. E naquela época, além de ser um dos edifícios mais altos da cidade, era também um dos mais luxuosos, recebendo sempre artistas, políticos e gente importante da época. Mas com o passar dos anos e o crescimento da cidade, aquele edifício foi se tornando obsoleto e foi ficando em situação de abandono, sendo fechado há mais ou menos 25 anos atrás. A prefeitura tinha até um plano para demoli-lo, mas por conta de burocracia e documentação, a demolição não havia sido feita e aquele prédio, que outrora fora um edifício luxuoso, havia se tornado um mero fantasma de concreto. Os dias foram se passando. Em um dia em particular, avistei o que parecia ser uma pessoa na janela daquele prédio. Essa pessoa, que não consegui identificar se era homem ou mulher, me olhava fixamente e eu tinha a impressão de que ela conseguia olhar dentro de meus olhos, apreciando a cor amarronzada deles. O prédio estava desprovido de luz, obviamente, menos naquela janela específica que estava acesa. Em um piscar de olhos,
Eu testemunhei o que jamais esquecerei pelo resto de meus dias. Testemunhei aquela pessoa pulando do prédio. Fixei meus olhos àquela janela, que agora, assim como as outras, também estava sem iluminação. Notei que não havia ambulância, não havia ninguém para socorrer o corpo, provavelmente já desfalecido e estraçalhado pela força da gravidade contra o chão. Imediatamente, liguei para a emergência e contei o que havia presenciado. Não demorou muito para eu escutar a sirene da ambulância passando pela minha rua e indo em direção ao prédio maldito. Desci as escadas correndo. Saí pelo portão e corri o mais rápido que pude. Eu não queria ver o corpo, mas ao mesmo tempo queria matar a minha curiosidade e descobrir quem era aquela estranha pessoa. Assim que os agentes do SAMU chegaram, eu fui falar com eles e eles me disseram que certamente se tratou de um trote, pois não tinha nenhum corpo ali e não havia nenhum sinal de que uma pessoa havia se jogado do prédio. Não havia nada, além de mim e os paramédicos. Sem saber o que estava acontecendo, olhei o prédio de perto. Dessa vez, ele parecia mais assustador do que antes. O ar gelado sempre acompanhava o clima sombrio daquele lugar. Aquele prédio estava me chamando. Ouvi a voz dele dentro da minha cabeça gritando meu nome. Em transe, pulei o portão enferrujado. Subi as intermináveis escadas e cheguei até o último andar. Aquele mesmo apartamento onde eu havia visto a pessoa se jogando pela janela estava com a porta aberta, a luz acesa e a janela do quarto escancarada. Não pensei em nada naquele momento. Era como se eu estivesse entrando em transe, pois meu corpo foi conduzido por aquela voz e pulei do último andar do prédio maldito.